Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, bandeira, bom dia, servidores do município de Quixeramobim, bom dia, internautas. Lembrando que o programa hoje não está passando ao vivo no Facebook, mas posteriormente a gente coloca o áudio nas nossas páginas. Hoje são 24 de junho de 2023, eu sou Águida Maria e esse é o nosso programa Sindicato em Destaque. Para hoje nós trazemos as seguintes notícias, as notícias sindicais, os nossos informes. Falaremos sobre os EPIs dos agentes comunitários de endemia, o recadastramento do QUIPREV, o precatório do Fundef e as férias coletivas dos professores. E para começar, vamos começar com as nossas notícias, os nossos informes. Lembrando a você que o sindicato está na rua Dias Ferreira 103, atende de segunda a sexta, atendimento presencial é de 7h30 às 14 horas, exceto a terça-feira, que é só até às 12 horas. Pelo WhatsApp, o 9723-3133, também tem o mesmo horário de funcionamento, certo? Lembrando que esse WhatsApp, gente, ele é exclusivo para mensagem, pode ser mensagem de áudio ou de texto, mas ele não atende ligação, tá certo? E uma coisa importante de frisar para vocês é que também tem fila de atendimento no WhatsApp, então você manda mensagem, você aguarda que você vai ser atendido, porque você não sabe quantas pessoas estão requerendo atendimento e tem que ser atendido de um por um, É resolvida a questão de uma pessoa, depois passa para outra. E também, às vezes, acontece que o atendimento é concomitantemente, presencial e no WhatsApp. Se você está atendendo no WhatsApp, mas chega uma pessoa para atendimento presencial, tem que atender ela também. Então, a gente pede paciência, um pouco de tolerância de todo mundo que utiliza esse serviço. Lembra você que quando você quiser, por exemplo, uma guia, para atendimento médico ou laboratorial, você peça com antecedência, porque se você já estiver lá no local para ser atendido e quiser guia, pode não dar certo, tá bom? Pode não dar tempo. Então, você peça com antecedência sua guia de atendimento médico, Pode ser para ultrassonografia e consulta, A gente atende tem convênio com a Prontomed, ali na Rua da Cruz, e exames de laboratório, o laboratório Dr. Glaucio Saldanha, na clínica Clinilab, também na Rua da Cruz, ali em frente ao BNB. E agora a gente vai falar sobre as férias coletivas dos professores. Gente, os professores já estão cientes, que tem uma pequena inconsistência lá no calendário no calendário escolar do município, e a gente mandou ofício para a secretária e extraoficialmente, eu conversei com ela e ela disse que iam fazer a correção, do calendário. Mas eu solicitei uma resposta oficial, que era um ofício para eu ler aqui no programa para vocês. Que ficaram de me enviar o ofício, aí não enviaram ainda, eu falei com a assessoria jurídica ontem, pedi para enviar o ofício ontem, mas havia um pequeno probleminha lá e ela disse que me enviava na segunda-feira. Segunda-feira, quando eu receber o ofício, eu dou publicidade a ele, tá bom, pessoal? Tá pronto o áudio? E agora, como eu mencionei lá no início, que teria a participação que falaríamos sobre o recadastramento do QUIPREV, então, para esclarecer muitas dúvidas, que os aposentados e pensionistas do QUIPREV
tem sobre o recadastramento que o QUIPREV está fazendo, a gente vai ouvir agora o presidente do QUIPREV, Francisco de Castro. Agora teremos a participação do presidente do QUIPREV, Francisco de Castro, para prestar alguns esclarecimentos sobre a prova de vida dos servidores aposentados e pensionistas do QUIPREV. Bom dia, Castro. Bom dia, Águida. Bom dia a todos os ouvintes. Castro, o que é o censo previdenciário? Águida, é o seguinte. O censo previdenciário ele foi instituído pela Lei Federal 10.887 de 2004, ou seja, desde 2004 que nós temos a obrigação de fazer um censo de todos os nossos funcionários por uma periodicidade de 5 em 5 anos, ou seja, eu posso fazer de 5 em 5 anos, no máximo, eu tenho que convocar todo esse pessoal para eles se fazerem presentes, para a gente poder averiguar realmente se todas as pessoas fazer uma atualização de documentação, de endereço e para verificar realmente se aquela pessoa ainda continua viva, né? Porque na realidade o nome técnico e criado pela lei é censo previdenciário, mas na realidade a gente está fazendo uma prova de vida, ou seja, a pessoa está provando que está viva, e isso eu tenho que fazer no máximo de 5 em 5 anos. Isso é a mesma coisa que os aposentados do INSS fazem nos bancos, né, Castro? Mesmo procedimento que os aposentados do INSS são obrigados a fazer no banco, como os aposentados aqui do estado do Ceará têm que fazer a sua prova de vida. Inclusive, quando não se faz a prova de vida, vocês sabem que eles dão um certo período de tempo e após isso há uma suspensão do pagamento da aposentadoria ou da pensão. Isso no estado e na União. No QUIPREV, por enquanto, não se cogita fazer suspensão de pagamento de ninguém. Primeiro, nós estamos fazendo essa convocação, pedindo o comparecimento de todos os aposentados e pensionistas na sede do QUIPREV, para a gente colher uma série de informações a respeito dele, como documentos e endereço, para a gente ter uma base cadastral atualizada dessas pessoas, porque inclusive tem muitas pessoas que nem residem mais aqui no município do Quixeramobim. São pessoas que a gente faz o pagamento deles mensalmente, graças a Deus, rigorosamente em dia, mas são aposentados e pensionistas que todo mês eles recebem, porque, diferente do funcionário da ativa, não tem mais aquele lance de ter o ponto para ele, você está vendo ele todo dia no seu local de trabalho. Não existe isso. O aposentado pensionista está em casa, ele não precisa bater ponto e nem nada. Então, como é que eu sei que depois de vários anos se aquela pessoa continua viva, né? Se muda, a gente precisa atualizar o endereço. Muitas vezes está faltando documento, a gente precisa atualizar essa documentação, telefone, e-mail. Então, uma maneira da gente manter uma base cadastral dessas pessoas atualizada. Pronto. Então, Castro, isso quer dizer que quem está morando fora, por exemplo, em outros municípios, ele precisa vir até Quixeramobim e fazer esse recadastramento. O ideal é que ele dê um jeito de se deslocar até o município. Depois nós estamos vendo uma maneira, como já existe na União e já existe no Estado, deles fazerem via sistema, através de reconhecimento, através de um sistema de biometria, que pode ser o reconhecimento facial, mas por enquanto nós estamos fazendo a prova de vida presencial. Agora existem as exceções. A gente sabe que existem pessoas que são acamadas, que existe restrição de locomoção. Nesse caso, a gente dá um jeito de ir até a residência dessa pessoa para fazer a constatação in loco da existência em vida dessa pessoa e de colher toda a documentação dele.
No próximo censo, se Deus quiser, eu espero que já não haja mais a necessidade do deslocamento do aposentado ou pensionista até a sede do QUIPREV. Mas, por enquanto, a gente está fazendo um censo previdenciário, ou seja, uma prova de vida presencial. Ele tem que ir à sede do QUIPREV. Então, no caso, quem tiver... A pessoa que está nessas condições que você citou, ela precisa enviar alguém ao QUIPREV, comunicar de algum modo ao QUIPREV da impossibilidade dela comparecer ao QUIPREV para que o QUIPREV vá até ela. Não é Com isso, certeza, cara? A pessoa que se encontra impossibilitada de se fazer presente na sede do QUIPREV, ela vai entrar em contato com o QUIPREV tem o seu site. Lá no site tem todas as informações referentes ao endereço do QUIPREV, ao e-mail do QUIPREV, ao telefone do QUIPREV. Então ela entra em contato, relata a situação e nós tomaremos as providências que forem necessárias. O site do QUIPREV é o quiprev.quixeramobim.ce.gov.br. Mas para facilitar, você pode entrar na internet, abrir o Google e no Google você escreve só a palavra QUIPREV. Quando você escrever essa palavra QUIPREV, o primeiro endereço que ele vai lançar é para o site do QUIPREV. Lá tem todas as informações necessárias que você precisa saber em relação ao seu recadastramento. Certo. O Castro, e sobre a questão da documentação? Algumas pessoas argumentaram já com a gente que é muita cópia e que as cópias precisam ser, cada cópia em uma folha separada, porque há documentos que dá para colocar numa mesma folha, né? Mas o porquê de precisar uma cópia separada de cada documento? É o seguinte, nós desenvolvemos um aplicativo próprio para fazer o recadastramento de pessoal, ou seja, a pessoa quando chega lá, ele não vai mais só entregar essa cópia desses documentos lá. A gente tem um sistema e a gente lança as informações dentro do sistema. E dentro do sistema, a gente digitaliza todos os documentos que eles levam. CPF, carteira de identidade, PIS/PASEP, habilitação, carteira de trabalho. Isso vai para um banco de dados. O banco de dados, ele é todo separado, ou seja, existe um registro para cada tipo de documento. Ou seja, eu pego a identidade dele, o sistema armazena na base de dados de RG, o CPF, o sistema armazena na base de dados CPF, e assim consequente. Por isso que a gente pede que a documentação seja documentação por documento, ou seja, uma folha vai com a identidade, outra folha vai com CPF, outra folha vai com PIS/PASEP, outra folha vai com a carteira de trabalho, porque existe um local para ser armazenado cada documento distinto. Por isso que a gente pede que leve a documentação xerocada ou a cópia da documentação individualizada. Cada documento, cada tipo de documento tem uma página distinta. Certo, Castro. Também um outro questionamento das pessoas porque a gente, como a gente é estatutário, né, a gente não assina carteira nem nada, e tem muita gente que não tem. Aí algumas pessoas questionam o porquê da carteira de trabalho e quem não tem. Não, mas é o seguinte, ou seja, a gente está tentando consolidar lá no QUIPREV uma base de dados com o maior número de informações referente aos nossos segurados, ou seja, inativos e pensionistas. Então, a gente pede a toda aquela documentação que a pessoa deveria ter, mas se ela não tem problema. A gente está querendo só consolidar uma base de dados com o maior número de informações possíveis. Mas essencialmente a gente precisa que a pessoa tenha CPF, tenha RG e tenha comprovante de endereço, né? Mas ela leva o que ela tiver de documentos. Vamos supor que você citou aí o exemplo da carteira de trabalho. Se ela não tem, tudo bem, ela não leva, não tem problema. Mas ela leva o que ela tiver.
título de eleitor. Aí você diz, mas por quê? Porque é o seguinte: todos os meses, mesmo a pessoa sendo aposentada ou pensionista, a gente faz a folha de pagamento deles, e essa documentação vai para o Tribunal de Contas através de um sistema gerado pelo sistema de folha de pagamento, as informações. E tem uns documentos que eles são obrigados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Sem esses documentos, não tem nem como eu enviar a documentação para o Tribunal de Contas, que é CPF, carteira de trabalho, número de PIS/PASEP ou NIS e título de eleitor. Quando é em janeiro, isso eu mando uma vez por ano, em janeiro. Quando é em janeiro, toda essa documentação desse pessoal vai para o tribunal. Essa documentação não, o número dessa documentação vai para o Tribunal de Contas. Se faltar algum desses documentos, o sistema não gera nenhum arquivo. Por isso que a necessidade desses documentos. Certo, Castro. E sobre o comprovante de endereço, é obrigatório ser no nome da pessoa ou é obrigatório levar uma declaração do titular do comprovante de endereço? Não, é o seguinte: todo mundo mora em um local, então esse local tem um endereço. O ideal é que o comprovante de endereço esteja no nome da pessoa. Mas se a pessoa reside em um imóvel e este imóvel está no nome do dono do imóvel e não no nome do dono da pessoa que reside nele, então a pessoa mesmo assim ela vai levar cópia desse comprovante de endereço e vai levar uma declaração, que a gente vai fornecer essa declaração lá no QUIPREV, para acompanhar esse documento. Tipo, a conta de energia está no nome do João, mas quem mora lá é o José. Então vai ser feita uma declaração no nome do João, que é o dono do imóvel, afirmando que realmente quem mora naquele imóvel, quem reside atualmente naquele imóvel é o José. Porque todo mundo tem um comprovante de endereço, mesmo que esse comprovante de endereço não esteja no nome daquela pessoa. Ou seja, quem vai... O QUIPREV tem o modelo de declaração? A gente tem um modelo de declaração que a gente fornece, a pessoa preenche. E na realidade eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar esse modelo de declaração no site do QUIPREV para o pessoal baixar, e eles preenchem. Já leva preenchida. Já leva preenchida, para ele não ter que ir lá no QUIPREV, pegar uma declaração e preencher, porque quem vai precisar assinar a declaração não é a pessoa que está levando, é o dono do imóvel no qual aquela pessoa reside. Certo. No caso, esse comprovante de endereço pode ser uma conta de água ou luz, são os comprovantes mais os tradicionais, aceitos, né? Os tradicionais. São então, se a conta da água ou a luz não é no nome do segurado do QUIPREV, né? É no nome de outra pessoa, tem que levar uma declaração dessa pessoa, dizendo que aquele segurado reside naquele imóvel, naquele endereço, né? Pronto. Castro, também a gente já teve relato de pessoas que compareceram ao QUIPREV para fazer o recadastramento e não foram atendidas porque, segundo elas nos relataram, não estava no seu mês. Estavam atendendo o mês de janeiro, fevereiro e março e elas não tinham nascido nesse mês. Isso procede, Carlos? Não, é o seguinte, não, na realidade procede, mas vamos esclarecer. Se nós só colocássemos aqui e não definíssemos certos parâmetros, com certeza ia haver uma enxurrada de pessoas lá no QUIPREV. Então o que é que a gente fez? No primeiro momento nós chamamos as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro e março, para evitar de haver uma enxurrada de pessoas se dirigindo ao QUIPREV ao mesmo tempo. Só que o que foi que nós fizemos? Nós divulgamos isso no site do QUIPREV e divulgamos nas emissoras de rádio desde o dia 27 de fevereiro.
houve uma procura muito pequena das pessoas em relação a esse censo previdenciário por causa, eu já ouvi relato que as pessoas não entenderam o nome. Então, pessoal, é o seguinte, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo prova de vida. Pronto, censo previdenciário, prova de vida. Aí nós fizemos essa divisão, mas se uma pessoa chegar lá no QUIPREV e tiver nascido em dezembro, ele não vai voltar não, ele vai ser recadastrado. Agora vamos atentar a chamada e vamos tentar ir dentro daquele período que está sendo chamado, ou seja, chamamos de janeiro a dezembro, chamamos de janeiro a março. Então, todo mundo que nasceu no mês de janeiro, fevereiro e março, vá. Daqui a pouco nós vamos chamar abril, maio e junho. Então, atentem ao período que está sendo convocado. Mas se você estiver fora daquele período e chegar lá, você vai ser recadastrado. A divisão por data de nascimento foi para evitar que houvesse aglomeração lá no QUIPREV. Nada mais e nada menos do que isso. Nós agradecemos a presença, a participação do Castro. Espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Obrigada, Castro. Obrigado pelo convite. É que nem eu sempre tenho falado para vocês. Na hora que precisar, e vocês são testemunhas disso, eu nunca me recusei a nada. Estou sempre presente. Tudo que vocês me pedem, que é possível, em relação a informações, eu acho que nós estamos aí numa parceria ótima, sempre aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, na hora que vocês precisarem, só é chamar, que eu estou aqui à disposição de vocês. Podem contar comigo, a gente está lá para servir a vocês. Pois tá, muito obrigado e bom dia. Pronto, aí foram as palavras do presidente do QUIPREV, Francisco de Castro. Eu espero que tenha sido esclarecedor, para as dúvidas dos aposentados e pensionistas da instituição que tinham a respeito do recadastramento. E mais alguma dúvidas que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato com a gente, que a gente passa para o presidente do QUIPREV e dá o retorno para vocês. Agora, gente, a gente vai falar sobre os equipamentos, os chamados EPIs, os equipamentos de segurança dos agentes comunitários de endemias. Vou ler aqui o ofício. Ofício número 55/2023, Quixeramobim, 23 de junho de 2023, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, a secretária de Saúde, senhora Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha. O assunto: equipamentos dos ACS. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindsec, vem pelo presente solicitar de Vossa Senhoria a informação acerca dos equipamentos para os agentes de combate às endemias solicitados no ofício do Sindsec, de número 34 de 2023, de 17 de abril de 2023. Desde já agradecemos e reiteramos voto de estima e apreço atenciosamente a Águida Maria Rodrigues da Silva, presidente do Sindsec. Pessoal, esse ofício foi enviado à secretária de Saúde em 17 de abril de 2023. Na semana seguinte, veio uma resposta oficial da secretária informando que os equipamentos estavam em licitação, estavam sendo providenciados, estavam sendo, licitados, Ok. Agora, em maio, a gente enviou outro ofício, a pedido dos próprios agentes, porque eles estão necessitando muito desses equipamentos e principalmente do fardamento, que já está defasado, desbotado. Alguns já estão sem farda porque está sem condições de uso, segundo o relato da própria categoria, para a gente. Então, agora no mês de maio, a gente enviou outro ofício solicitando o andamento desses equipamentos, mas não teve resposta oficial dessa vez,
Desde abril está em licitação, então o que a gente requer agora é pressa da Secretaria de Saúde, porque tem pressa esses equipamentos. Todos os equipamentos de trabalho, né, todos os utensílios de trabalho dos agentes comunitários de endemia são importantes. São muito importantes para o pleno exercício da profissão. E importantíssimo é o fardamento, o uniforme, para que eles se identifiquem, né, já de cara quando ele chega na sua porta, né? Esses dias chegou um na minha casa e andava sem uniforme, e eu perguntei: cadê tua farda, menino? Ele disse: está sem condições de uso. Então tem já gente trabalhando sem uniforme por conta da falta de condições de uso do mesmo. Eu estive na Câmara semana passada, né, no início na semana atrasada, e falei também lá na tribuna, pedi pressa, né, pedi providências a respeito disso. Já ouvi também alguns vereadores falando. Então, é necessário que isso seja feito com a máxima urgência pela a secretária, né, de saúde, a senhora Ana Cláudia. Tá aí o recado. Pessoal, agora o nosso último assunto, que é sobre o precatório do Fundef. Primeiro, vocês se atentem, vocês professores, lembrando que o precatório do Fundef é para os professores que trabalharam no serviço público municipal ou estadual dos anos de 1998 até 2006, né? Os precatórios é referente a esse tempo. Muito está se falando aí nos grupos, e as pessoas estão nos perguntando, porque ouviram notícia que tem precatório saindo, o precatório do Ceará. Gente, esse precatório que vai ser pago agora, segunda parcela, que vai ser pago, já tem aviso de pagamento, é o precatório da rede estadual. Então, ele é da rede estadual, porque os precatórios, cada rede estadual tem o seu e cada município tem o seu. É do estado do Ceará? É, mas não é de nenhum município. É da rede estadual, certo? De educação. Então, é dos professores, que a gente chama de professores do estado. Sobre o nosso precatório do Quixeramobim, que é o nosso, vocês lembram, né, da lei aprovada em 21 de dezembro de 2022, né, a lei 3.176, que foi aprovada na Câmara, autorizando a prefeitura a fazer um acordo do precatório que estava sendo cobrado da União. Esse acordo aprovado naquele dia pela Câmara, ele está em andamento, certo? Portanto, a gente conversou com a nossa assessoria jurídica, ele fez lá as consultas deles e achou melhor chamar a categoria para uma assembleia, onde ele vai dar todas as explicações que são necessárias e também vai dizer qual que atitude a gente pode tomar, certo? Vai encaminhar para ser votado em assembleia. Porque é bom lembrar a todos vocês que esse acordo, ele traz um grande prejuízo para os professores, né? A prefeitura não é detentora exclusiva desse dinheiro e ele traz um prejuízo enorme para a gente. O sindicato não concordou. Os servidores que ficaram a par e compareceram também, os professores, aliás, né, não concordaram. Mesmo assim, a Câmara aprovou e o acordo está em andamento. Agora, no mês de julho, haverá uma assembleia exclusiva aqui do Sindicec para os professores que trabalharam nessa época, de 98 a 2006. Então, vocês fiquem atentos, né? Atentos e atentas à data dessa assembleia, porque ainda está sem data definida, porque é necessária a presença do Dr. Valdeci e a gente está vendo isso com ele.
Fiquem muito atentos que a gente divulgará em breve o edital dessa assembleia, tá? E é necessário o comparecimento de todos os interessados. E o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos aqui a assistência do Bandeira e desejamos um bom final de semana para vocês, prometendo voltar no próximo sábado às 11h30, se Deus quiser.